Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, convido você a se inscreva, deixe aí seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar trazendo aqui algumas considerações sobre o texto bíblico de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, a primeira parte deste texto, sobre uma seguinte questão: se é possível ou não, no caso, a tradução "e arrependeu-se Ievá", ou numa tradução mais conhecida, "e arrependeu-se o Senhor". Essa tradução é possível? Ela tem fundamentação lexicográfica ou não? O que dizem os peritos, respectivamente, sobre esta tradução? A parte que eu quero estar, no caso, comentando respectivamente no texto hebraico, nos diz assim: Vainahem Yevá. Este verbo especificamente, Vainahem, é um verbo que está conjugado no tronco nifal, na terceira pessoa do masculino singular, e aqui no caso, por mais que ele esteja no nifal, a categoria dele, no caso aqui, indica uma ação reflexiva, o aspecto dele é vaiktol, e este verbo ele provém da raiz naham, que significa lamentar, consolar, arrepender-se, segundo nos identifica Strong. A questão agora que partimos é a seguinte: essa tradução, no caso de Gênesis 6:6, traduzir ali, no caso, este verbo por arrepender-se, tem fundamentação lexicográfica? Tem fundamentação gramatical? O que dizem os peritos a respeito desta tradução? Sobre essa questão, eu quero estar, a partir deste momento, compartilhando a descrição de algumas imagens de obras com vocês, no caso. Vejamos. O léxico de Quater e Baumgartner, na descrição desta primeira imagem, define ali, no caso, sendo respectivamente no texto de Gênesis capítulo 6 e o versículo 6, como arrepender-se. Então aqui nós temos já uma primeira obra fundamentando, no caso, a proposta para se traduzir como arrepender-se. Já o léxico de William Holaday define como permitir-se estar arrependido. Daí ele cita Gênesis capítulo 6 e o versículo 6, no caso, né, como sendo uma das referências, no caso. Então, segundo o léxico de William Holaday, no caso, nós temos aqui já uma segunda obra evidenciando e fundamentando esta tradução. Já o dicionário Vine, por sua vez, define ali, no caso, do texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6, como arrependeu-se. Então, nós temos aqui mais uma obra evidenciando, no caso, e possibilitando esta tradução. Já Carlos Oswaldo Pinto, na sua obra sobre exegese, ele traduz este verbo vainahem como arrependeu-se, no texto de Gênesis capítulo 6 e o versículo 6. Então temos aqui agora uma obra tratando sobre exegese que fez essa tradução, no caso, né? Por arrependeu-se, no caso, traduzindo este verbo, por assim melhor se dizer. Já Gesenius, no seu léxico, define ali como sendo uma das formas como arrepender. E nessa parte especificamente ele faz a citação de Gênesis capítulo 6 e o versículo 6, no caso, como sendo a proposta de tradução, no caso, né? E por fim aqui eu quero fazer a citação do dicionário hebraico-português do Luiz Alonso Schockel, né, no caso, que dentro ali de uma das possíveis traduções, né, que ele traduz ali, no caso, essa raiz verbal de naham, ele traduz por arrepender-se. E daí ele faz ali, dentro das citações e das referências, no caso, está incluso o texto de Gênesis, capítulo 6 e o versículo 6. Então, aqui, de forma bem objetiva, né, numa análise rápida que eu fiz aqui, eu acabei encontrando 6 obras que acabaram dando, no caso, suporte, no caso, para esta tradução, para se traduzir, no caso, como arrependeu-se. Arrependeu-se ou se arrepender, enfim, tudo aquilo que envolve, no caso, esta possibilidade de tradução. Conclusão. Com isso, então, ficou claro aqui no caso
que é possível se traduzir, mesmo no texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6, o verbo ali vainahem, né, que está ali no tronco nifal, que a categoria dele, no caso, ali indica uma ação reflexiva, no caso, é possível se traduzir ali como arrepender, né, ou arrependeu-se, né, se arrependeu. Então, essa tradução é possível. Eu não quero dizer aqui que fique claro que é a única tradução, não. Eu quero dizer que é uma das possibilidades de traduções. Há aqueles que preferem traduzir por "e se lamentou Ievá". Ainda outros preferem colocar ali, no caso, "e entristeceu-se Ievá". Beleza, tranquilo, não tem problema. Eu estou apenas aqui mostrando que essa tradução também é possível, né? Uma vez que, como eu mostrei aqui, ela tem fundamentação gramatical, ela tem fundamentação lexicográfica, né? Inclusive eu apresentei aqui praticamente alguns dos melhores léxicos, né? Como Quetzalcoatl, Gesenius, né? Como a obra aqui do hebraísta Carlos Oswaldo Pinto. Então ficou claro, no caso, que do ponto de vista lexicográfico e gramatical, existe fundamentação, no caso, para esta tradução, como uma das possibilidades. Repito, uma das possibilidades. Para que não digam, no caso, que eu estou dizendo que é a única tradução possível. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.